Olá pessoal, estamos começando mais uma série de vídeos sobre conjuntos numéricos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos naturais. Então, os números naturais são usados desde os povos antigos. A enumeração de objetos é o seu principal uso. Os povos antigos não usavam a escrita simbólica, como usamos hoje. Então eles sabiam contar, eles tinham a ideia de quantidade, aquela historinha que a gente aprende lá no fundamental, sobre associar cada pedra a um carneirinho, a um elemento do rebanho, né? Claro que hoje nós usamos a representação simbólica dos números naturais como n com uma barrinha, e nós temos os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é um conjunto infinito. Um subconjunto importante dos naturais é o conjunto n asterisco, que começa pelo 1. Traduzindo, é o conjunto dos naturais excluindo 0. Nós também chamamos de naturais não nulos, tá bom? E aí nós vamos falar de alguns subconjuntos rapidinho. Subconjunto dos números primos. Então, os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo, e eles são números naturais. Então, o conjunto dos números primos, que aqui nós chamamos de P, eu poderia usar qualquer letra, tá? É o conjunto 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, por aí vai. E os números compostos são os números que não são primos, ou seja, aqueles números que têm mais de dois divisores. Por exemplo, 4, ele tem os divisores 1, 2 e 4. Ele tem 3 divisores. A gente vai ter uma aula para isso lá para frente, tá? Outro subconjunto interessante é o conjunto dos quadrados perfeitos. São aqueles números que resultam como ele colocou aqui, ó, é formado por todos os números que são resultados de uma potência em que o expoente é 2. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Ou também posso falar que são os números que têm raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, são alguns subconjuntos aí curiosos, tá? Então, a gente vai fazer um exemplozinho, lembrando aquelas relações que a gente aprendeu de pertence e não pertence, contido, contém, para relacionar sobre os naturais, tá bom? Então, só para a gente lembrar, quando a gente usa o símbolo contém, está contido, é quando você vira a boca do C para o maior, tá? Então, por exemplo, se o primeiro conjunto é o menor, nesse caso aqui o B é 10, 12 e o A é 10, 11, 12, a gente sabe que B está contido em A. Já quando o primeiro conjunto é o maior, a boca do C está virada para ele, então a gente usa o contém, tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos só, enquanto o tempo não acaba. 17, em relação a N. A gente sabe que o 17, ele pertence ao conjunto N, não é? Ele é um elemento dos números naturais. 0, em relação a N, também é um elemento dos naturais, pertence. 10 em relação aos naturais não nulos, também pertence, está lá. 0 em relação aos naturais não nulos. A gente sabe que o 0 não pertence aos naturais não nulos. Agora o conjunto 0, 1, 2, 3 em relação aos naturais. Esse conjunto está contido nos naturais, porque esse conjunto é menor do que esse aqui, né? Beleza, gente? Naturais não nulos em relação aos naturais. Esse está contido porque esse aqui não tem o 0. E esse tem, né? Mais alguns exemplos aqui, ó. Naturais em relação a 0, 2, 4, 6. Naturais é o maior. Os naturais contêm o 0, 2, 4, 6. Beleza? Vazio em relação ao natural não nulo. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto de natural. Beleza? E a letra I, conjunto com o elemento 0, ele é um conjunto. Ele